Saudamos mais uma vez a cada presente neste culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e a paz deste Senhor da glória esteja conosco. Quando aquele dia grandioso chegar, nós vamos ter a conclusão real de que valeu a pena confiar no Senhor. Amém? E eu quero falar sobre a vida de um homem que entrou na terra prometida por Deus. E quando eles voltaram da terra prometida por Deus, eles trouxeram parte daquilo que eles viram junto com eles. A Bíblia nos diz que 2 homens carregaram um ramo carregado de cachos de uva para mostrar o vigor daquela terra. Eles conheciam a terra prometida como a terra que emana leite e mel. Ou seja, tudo que vem do leite, queijo, queijada, doce de leite, significa que havia paz. Haveria paz naquela terra. Haveria prosperidade. Haveria segurança para os seus moradores. Mel significa que aquilo que a terra faz brotar, ela também faria produzir. E aquilo que o homem, através do leite, trabalhasse, ele também iria desfrutar. Hoje nós diríamos, aquela terra é tudo de bom. Tudo que você pode imaginar, tudo de bom. Foram 12 homens que foram separados por Moisés para olhar, investigar, avaliar e retornar em Cades Barneia e dar um relatório sobre aquela terra. E quando chegaram de volta, 10 deles disseram: a terra é boa, mas não é para o nosso bico. O povo que mora ali é um povo gigante, tem cidades fortificadas, muralhas altíssimas. Existem ali os Anaquins, os descendentes dos gigantes. E no mais, se vocês quiserem saber, aquela terra devora os seus moradores. E começaram a difamar a terra. Mesmo tendo trazido do fruto da terra, eles começaram a difamar aquela terra. Os 2 homens, no entanto, eles disseram: eia, dá um tempo. Não é desse jeito. Deus está conosco. Deus nos libertou do poder do faraó. Deus nos fez atravessar pelo mar. Deus nos trouxe até aqui. Deus se manifestou com poder. É Ele que vai nos dar a vitória. A vitória já é nossa. Deus já levantou a bandeira da vitória para nós. O nome de um era Josué. E o outro se chamava Caleb. Um da tribo de Judá, outro da tribo de Efraim. Então abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 13, no verso de número 1. Mantenha a sua Bíblia com o texto de Josué aberto, depois nós queremos olhar um pouquinho também 2 capítulos antes, para compreendermos um pouco mais do que está acontecendo e daquilo que a mensagem de Deus para o nosso coração neste dia pode nos ensinar. Amém? Todos com texto? Quem não tem texto, quem não tem Bíblia, ou não tem acesso a uma Bíblia no celular, chega perto de alguém para ouvir a leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus: Josué já estava velho, avançado em idade, quando o Senhor lhe disse: já estás velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para conquistar. Repitam comigo: há muitíssima terra para conquistar. Quero meditar com vocês sobre o desafio da conquista. Não a conquista do que nós desejamos, mas do que Deus prometeu.
Deus havia prometido esta terra 500 anos antes a um homem chamado Abrão, que teve seu nome mudado para Abraham. O povo de Deus passou 430 anos no Egito. Deus libertou aquele povo com a mão poderosa e o trouxe à terra prometida. Quando Josué e Caleb visitaram aquela terra, havia passado 2 anos da libertação no Egito. E por causa daquela incredulidade, daqueles 10 espias, o povo caminhou mais 38 anos em volta das montanhas de Seir pelo deserto. Até que todos, com mais de 20 anos, inclusive Moisés, Arão, Miriam, com exceção de Josué e Caleb, todos com mais de 20 anos, que haviam saído da terra do Egito e, portanto, responsáveis pelos seus atos, quando todos eles haviam morrido. E então, o povo tomou posse da terra prometida. No deserto ficou prostrado 603 mil homens, sem contar mulheres com mais de 20 anos. Para nós entendermos um pouquinho sobre a história e também sobre a vida de Josué, nós precisamos pensar quem é Josué. O texto de Números, no capítulo 13, no versículo 8, nos fala sobre a lista dos que haviam sido separados de cada uma das 12 tribos, com exceção da tribo de Levi, para vigiar, para espionar a terra prometida. E no verso 8 nos fala de um homem chamado da tribo de Efraim, chamado Oséias. Oséias significa em hebraico salvação. No versículo 16, a Bíblia nos ensina que, divinamente orientado por Deus, Moisés muda o nome daquele homem para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa Jeová é salvação. Quem era Oséias? Oséias tinha 2 anos quando Moisés, libertando um compatriota seu, acabou levando à morte um soldado egípcio. Moisés foi criado no palácio. Ele era da tribo de Levi. Ele foi educado em todas as ciências e nas artes da guerra. A habilidade dele de luta é demonstrada quando ele vence, cerceia a vida daquele soldado e o enterra. Josué cresceu ouvindo falar a história de Moisés. Moisés agora, 40 anos vivendo no deserto, em Midian, onde ele se casa com Zípora. Deus aparece para Moisés e o manda de volta para libertar o povo de Deus, que está escravizado no Egito. Josué ouve a história da promessa de Deus feita a Abraão. Josué conhece a história de José. Através de José, o povo de Deus agora vem para morar e habitar na terra do Egito, cumprindo a profecia que Deus havia falado a Abrão. Josué conhecia as promessas, mas ele via todos os dias o chicote e o sol escaldante sobre a sua cabeça. Josué tinha 42 anos, quando Moisés vem com a proposta de libertação em nome de Jeová, aquele que é o Senhor.
O Verbo que se fez carne, Jesus, tem o mesmo nome em hebraico de Josué. O anjo Gabriel, quando vem em sonho e diz para José, você vai colocar o nome dele de Yeshua, aportuguesando Josué. Mas como a Bíblia depois logo foi escrita em grego é Yesu, nós temos a transliteração do nome do Senhor da Glória como Jesus, na língua portuguesa. O significado permanece o mesmo. O Senhor é salvação, porque Ele vai salvar os homens dos seus pecados. Oséias foi criado, então, debaixo de uma mentalidade escravagista. Uma mentalidade e uma maneira de ver as coisas limitadas. Por conhecer as histórias, por conhecer a promessa de Deus, mas não ver isso se cumprindo no seu dia a dia. E quando Moisés vem, Oséias se desponta como aquele que disse, eu creio. E ele gruda em Moisés. A Bíblia nos conta que Moisés ia para o tabernáculo do encontro e Oséias estava lá, ou Josué estava lá, do lado. Ele subiu no monte e Josué estava lá. Estava sempre perto de Moisés. Por isso que quando Moisés manda separar um príncipe entre cada uma das tribos, Oséias é destacado. Mas quando Oséias chega, Oséias talvez tenha crescido na mesma mentalidade de que com a força do seu braço ele podia fazer grandes coisas. Aliado ao seu nome, salvação, talvez Oséias precisasse entender algumas coisas mais na sua mente. Deus muda o nome de Oséias para Josué. Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em nós, a fim de que nós alcancemos pela força que Ele dá, os propósitos e objetivos que Ele mesmo estabeleceu para nós alcançarmos. Posso ouvir um amém? Está meio fraco esse amém. Amém. Deus está trabalhando em nós para que nós alcancemos os propósitos e objetivos que Ele mesmo preparou para nós. Amém? Amém. Melhorou. Sabe quem pode abortar os planos de Deus para você? Não são aqueles que nos perseguem, que dirigem o nosso destino. O nosso destino está na mão do Senhor. E o único que pode abortar tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é eu ou você. E é por isso que Paulo cita o texto que muitos citam de cor. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Josué se torna um general. A primeira batalha, a primeira guerra acontece talvez 1 mês, 2 meses depois que eles saíram do Egito. Os amalequitas, eles vêm ao encalço do povo, porque o povo ainda era uma turba, era uma multidão de gente. Provavelmente mais de 2.500.000 pessoas estavam marchando por aquele deserto. Só homens acima de 20 anos, só homens, sem contar mulheres e crianças, 603.000. É fácil fazer a conta. As leis do faraó anterior era que os meninos fossem mortos. Por isso Moisés foi tirado da água, porque Joquebede, a mãe dele, havia colocado ele num cesto calafetado com betume, com piche, para evitar que afundasse no rio Nilo. E a filha do faraó encontrou aquele menino
sentiu misericórdia e criou aquele menino e deu a ele o nome tirado das águas, que na língua egípcia é Moisés. O povo estava andando pelo deserto sem muita ordem. Era uma turba de gente, sem organização. A organização daquele povo aconteceu depois que Moisés subiu no monte. Deus disse: vocês vão se organizar dessa e dessa forma, vocês vão acampar dessa e dessa maneira. Quando vocês levantarem acampamento, vocês vão andar deste jeito. Essa tribo primeiro, depois aquela outra e assim por diante. Por quê? Porque quando eles estavam andando, os amalequitas, eles vieram e atacaram os retardatários. Pilharam o povo. Roubaram e mataram muitos deles. E então Moisés diz para Josué: escolhe homens para a batalha. Vai para a guerra. Eu vou para o alto daquele monte e vou interceder diante do Senhor. E nós conhecemos o relato que quando Moisés levantava as suas mãos com aquela vara, o povo de Deus prevalecia. Quando ele se cansava, tadinho, só 80 anos de idade. Experimenta ficar 5 minutos com os braços levantados, só com um cabo de guarda-chuva. Não precisa nem ser um bastão daquele que ele usava. Um cabo de vassoura. Experimenta ficar 5 minutos com os braços levantados. Quando seus braços cansavam, o inimigo prevalecia. Arão e Ur subiram junto com Moisés naquele monte e eles tiveram uma ideia. Vamos colocar uma pedra aqui, Moisés senta, fica mais baixo, a gente não precisa ficar com os braços levantados também, e a gente segura aqui. Espertos, mas inteligentes. A estratégia deu resultado. E no final, e naquela vitória, Deus diz para Moisés: escreve isso num livro, que isso não fique apenas como um relato e uma tradição oral. Escreve no livro o que aconteceu, porque de geração em geração vai acontecer guerra. E Moisés levantou ali um altar ao Senhor. E chamou aquele altar Jeová Nissi. Traduzindo para o português, Jeová é a nossa bandeira. Você só levanta a bandeira numa batalha quando você alcançou vitória. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você quer alcançar vitória nas batalhas? Busque no Senhor. Não confie no braço do homem. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. E na história biográfica da vida de Josué, nós vemos Josué confiando no Senhor. Nós vemos Josué falhando também. Ele não buscou o conselho do Senhor quando aqueles homens vieram de uma distância pequena, mas que usavam roupas velhas, surradas e pães bolorados para dizer que vieram de muito longe. Ele não buscou o conselho do Senhor. Quando Acã havia escondido uma capa da cidade de Jericó e mais ouro e prata, e 33 ou 36 israelitas morreram na tentativa de conquistar uma cidade bem pequena. Só então Josué clamou ao Senhor. Mas esse mesmo Josué, quando ele foi libertar a palavra empenhada àqueles que haviam feito uma aliança com Josué, mesmo enganando Josué, mas eles juraram em nome do Senhor. Quando Josué foi lá para libertar aquela cidade, ele clamou a Deus. E Deus fez parar o sol e a lua. De acordo com o livro de Jasser, que está escrito aqui em Josué, no capítulo 10, se você procurar,
você vai encontrar ali o relato. Josué, no capítulo 10, ele fala sobre este livro. No versículo de número 13. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar, alguns escrevem Jasser, ou livro dos justos, é uma interpretação. E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Verso 14. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. De acordo com alguns especialistas, esse dia acrescido foi de 23 horas e 20 minutos a mais de tempo para que eles alcançassem a vitória. Nós podemos aprender, basicamente, no princípio, duas lições com esta palavra de Deus para Josué. Deus disse: Josué, você já está velho. Não foi Josué que disse: eu estou velho. Não foi Josué que desistiu. Mas Deus viu a limitação do mundo físico na vida de Josué e de tudo o que precisava ainda ser conquistado. Primeiramente, Deus trabalhou a mudança na mente de Oséias, dizendo para ele: não é pela tua força. Como o profeta Zacarias disse, não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelas nossas estratégias, é pelo Espírito do Senhor. É Ele quem conduz, é Ele quem faz. Deus mudou a mente de Oséias e disse para ele: é eu que vou batalhar por você. O profeta Isaías, talvez 800 anos depois, ele escreve no capítulo 64, no versículo 4, nunca jamais se ouviu falar de um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Esse é o nosso Deus. Josué entendeu isso muito bem. Josué confiou no Senhor. Quando Jesus estava iniciando o seu ministério, depois que foi batizado por João, 2 jovens discípulos de João ouviram o testemunho que João deu a respeito de Jesus. Um deles se chamava André e outro se chamava Filipe. André foi e chamou primeiro seu irmão e disse: achamos o Senhor, achamos o Messias, aquele que Deus prometeu através de Moisés, ele está aqui. E aquele homem foi junto com André, seu irmão. E quando Jesus viu aquele homem, ele disse: você é Simão. Não Simeão, mas Simão. A palavra Simão é deserto. Alguns estudiosos acreditam que a palavra Simão se refere a um pequeno arbusto no deserto, inconstante como um junco, que conforme o vento toca, ele pende. Pende para lá, o vento toca de lá, pende para cá. E Jesus então começa a trabalhar na mente daquele Simão. E diz: Simão, você não vai ser mais jogado para lá e para cá pelo vento das circunstâncias. Conferindo com isso, a gente olha no último capítulo de João. Esse é o primeiro capítulo que fala sobre isso. No último capítulo, no capítulo 21, Jesus diz para Pedro: quando você era jovem, você ia
para onde você queria, dando a impressão que Simão ia conforme as tendências da vida. A partir de hoje, Jesus disse para Simão, você vai ser chamado Pedra, Pedro, Cefas. Você vai ser como pedra que o vento não pode jogar. Deus quer trabalhar em nós para que nós alcancemos o que Ele já planejou para que nós alcançássemos. Amém? Paulo entendeu isso muito bem. Na sua carta aos Filipenses, ele fala no capítulo 3, no versículo 12, irmãos, não penso que já alcancei, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Deus alcançou Paulo para um objetivo. E ele diz, olha, eu ainda não alcancei esse objetivo, mas eu estou indo para lá. Estou indo para lá e eu faço uma coisa. Eu deixo para trás as coisas que ficam e avanço para as que estão diante de mim. Para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. O único que pode abortar o plano de Deus para a minha e para a sua vida somos nós mesmos. Nós desistimos muito fácil. Nós somos limitados, frágeis. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, por mais afoitos que somos, nós não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Ele nos conduz a esse lugar de vitória. A carta de Paulo aos Romanos, ele discorre do capítulo 1 até o capítulo 11 sobre questões doutrinárias, questões históricas. E no capítulo 12 ele começa exatamente onde Jesus encontrou Simão, que não é mais Simão, mas é Pedro. Exatamente no ponto onde Deus muda um Oséias para um Josué. Ele diz, rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus começa a transformação na minha vida e na sua vida através da nossa maneira de pensar. Nós precisamos ser moldados por Deus, não pensar como o mundo pensa. E para que nós pensemos como Deus pensa, nós precisamos nos embrenhar na palavra de Deus e tomá-la como posse para a nossa vida. Para pensar biblicamente, crer biblicamente, agir biblicamente e esperar biblicamente. Foi na esperança que nós fomos salvos, Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 24. É na esperança. Esperança que se vê não é esperança. Porque como é que você vai esperar uma coisa que você já está vendo? Mas quando nós esperamos o que nós não estamos vendo, nós estamos aguardando aquilo que Deus prometeu. Nós vamos alcançar. Apenas 2 homens daquele povo tinham visitado aquela terra prometida. Apenas 2 homens adentraram as portas celestiais sem passar pela morte. E eles mesmos vão voltar. Deus é didático, de capa a capa. A tipologia bíblica, ela se completa de capa a capa. Quando nós começamos a pensar biblicamente, nós vemos Deus agindo na história. Nós temos a nossa fé fortalecida. Nós não permitimos que as circunstâncias do mundo que nos cerca, mesmo que pessoas estejam rindo, zombando, escarnecendo, como fizeram com Jesus, com os discípulos e com o próprio povo de Deus. Nós não permitimos que isso faça morada na nossa mente.
Nós não podemos impedir que os pássaros voem por sobre a nossa cabeça, mas fazer ninho é uma coisa bem diferente. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. Jesus estava moldando um Pedro afoito, um Pedro que viu Jesus caminhar em cima das águas e disse: se é o Senhor, eu quero andar também. Jesus disse: vem. E ele foi. E quando viu que estava afundando, ele clamou: Senhor, me socorre. Jesus disse para ele: por que você duvidou? Porque Pedro parou de olhar para aquele que estava sustentando ele sobre as águas. Ele começou a reparar na força do vento e nas ondas. Quando você tira os olhos de fixar em Cristo e nas promessas de Deus, você vai começar a afundar. Você vai naufragar na fé. Você vai desistir. Em 2010, eu preguei nessa igreja que o número daqueles que desistem é muito maior do que daqueles que fracassam. E aqueles que nem tentam é inumerável. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Deus quer moldar a nossa maneira de crer, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar. A palavra metanoiete é uma palavra grega, parece um palavrão, mas significa arrependimento. A nossa vida com Deus começa com mudança de mente. Nous, em grego é mente, metá é além. Metanoiete é mudança de mente. Precisamos deixar que Deus molde nossa mente. E não homens. Precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Existe um penhor que Deus deixou para nós. Hoje de manhã eu falei sobre esse penhor, que está descrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22, no capítulo 5, no verso 5, em Efésios, no capítulo 1, no verso 12, 13 e 14, que é o penhor do Espírito Santo. É Ele que precisa ter a liberdade de agir em nós. Não é o quanto nós temos do Espírito Santo que nos vai tornar pessoas que vão andar em vitória, mas é quanto o Espírito Santo tem de nós. Ele é comparado com o vento. Se você encher um ambiente com vários objetos, vai ter vento lá, mas a quantidade é bem pequena. Agora, quando você esvazia aquele ambiente, o vento está lá. É o mesmo vento, mas vai estar cheio. E nós precisamos estar tão cheios do Espírito Santo que ele transborda da nossa vida. Transborde na nossa boca, nossa maneira de falar, de ver, de crer. Oséias teve a vida dele tocada pelo Senhor. Teve sua maneira de ver transformada. E agora, quando ele assume a liderança do povo de Deus, ele está com 82 anos de idade. A história nos diz que ele liderou o povo de Israel de 28 a 29 anos. Faleceu com 110 anos de idade. Toda aquela geração que havia saído do Egito, que pode-se dizer que eles eram responsáveis pelos seus atos, com 20 anos para cima, morreu no deserto. Quando Josué adentra a terra prometida, e eu te convido a olhar no capítulo 11. Josué, capítulo 11, versículo 21 até o versículo 23. Nos mostra a vitória e tudo que Josué conquistou. Naquele tempo, Josué veio e exterminou os anaqueus da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum sequer
dos anaqueus foi deixado na terra dos israelitas. Ficaram somente alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12, último versículo. Você tem, se você quiser enumerar por si mesmo, você pode enumerar quantos reis Josué venceu. Mas o versículo 24 nos dá uma colinha. 31 reis ao todo. Quando o povo de Deus, através de Josué, entrou na terra prometida, os gigantes continuavam lá. Os gigantes eram os mesmos. As cidades fortificadas eram as mesmas. Os exércitos do inimigo eram os mesmos. Mas não era a mesma geração. Gostaria de deixar claro duas lições que nós aprendemos com esse texto. A primeira lição é que existe uma batalha para cada uma de nossa geração. A batalha conquistada e vencida da geração passada não serve para nós hoje, a não ser que nós façamos monumentos. Monumentos são estáticos, não têm vida. Nosso Deus é um Deus de vida. Falando sobre a vitória de Josué, somente um rei alcançou todo o território que Deus havia prometido através de Moisés. E 500 anos antes, para Abraão. O nome dele? Davi. O povo de Deus estava sendo dirigido por juízes por mais de 350 anos. O povo de Deus estava sendo julgado pela lei, pela Torá. Mas o povo olhou para os povos à sua volta e disseram: nós queremos um rei. Deus deu um rei para eles. Nome? Desejado. O nome Saul significa desejado. Mas Deus, que sabe todas as coisas, ele disse para Samuel: Samuel, você vai ungir um filho de Jessé, lá da tribo de Judá, descendente de Calebe, nas montanhas do Hebrom. Nome dele? Amado. Amado. Davi significa amado. Quando Jesus saiu da água e quando o povo aclamou Jesus nas ruas de Jerusalém na semana que antecedeu a sua morte, eles gritaram: bendito, hosana ao filho de Davi. Quando Jesus sai da água, o céu se abre e o Pai diz: esse é o meu filho amado. Amado. Em Jesus eu tenho vitória. Em Jesus você tem vitória. Se você continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você vai alcançar vitória. Porque em Cristo, não fora de Cristo, não é em nós, é em Cristo, nós somos mais que vencedores. Ainda que para o mundo nós somos considerados como ovelhas que estão indo para o abatedouro. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nós não vamos ser, nós já andamos em vitória. Glória a Deus. O desafio é para cada geração. E Lucas, quando escreve Atos capítulo 13, versículo 36, nos diz que Davi serviu a Deus na sua geração. E morreu. Hoje é a nossa geração que está aqui.
a nossa cidade, a nossa região, para que conheça a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que cura, está em minhas mãos e em suas mãos. É a nossa geração que vai responder diante de Deus por essa geração que nos serve. Por isso, a primeira lição que eu aprendo com Josué aqui é que existe uma luta para cada geração. E é isso que Deus disse por meio de Moisés para Josué, depois da batalha contra os amalequitas em Êxodo capítulo 17. De geração em geração haverá batalha contra os amalequitas. De geração em geração. E a segunda lição que eu aprendo, e que Deus diz no início do livro de Juízes, eu te convido a ir um pouquinho adiante. Juízes, capítulo 3, no verso 1 a 4. Juízes, capítulo 3, verso 1 a 4, diz assim: Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel, que não haviam participado de nenhuma guerra de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas, que não haviam participado das guerras anteriores, pudessem ser treinadas para o combate. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, os heveus, que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal, Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus pais por intermédio de Moisés. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, nos mostra que a conquista do mundo conhecido daquela época foi alcançada praticamente todo. Quase 2000 anos depois, nós temos muito a conquistar ainda para o reino de Deus. Então, isso significa que nós temos muito para conquistar. Mas nós não vamos conquistar 1 centímetro sequer, se primeiro Deus não mudar a nossa maneira de ver as coisas. Se Deus não moldar a nossa mente. Precisa começar aqui. Para que venha para cá. E juntos venham para cá. Para a ação. Como é que as futuras gerações dos seus descendentes, olhando para você e para o passado, vão retratar você? Que legado nós estamos deixando na nossa história e na nossa geração? A geração que vem terá suas próprias lutas. Hoje nós temos algo para enfrentar e começa dentro de nós mesmos. O meu maior inimigo me olha no espelho todos os dias. Em cada reflexo eu vejo. Deus quer trabalhar em você e em mim. Deus quer trabalhar em nós para que nós alcancemos o que Ele já planejou para nós. O desafio da conquista começa com a libertação da prisão mental que muitos de nós trazemos na nossa bagagem. Talvez na nossa infância nós fomos tratados com desprezo. Eu não sei que tipo de criação você teve, que berço você nasceu. Mas muitas palavras malditas talvez ecoem na sua memória até hoje. Será que nós vamos ser lembrados como aquele que tinha medo de barata?
Ou esses medos podem ser colocados na cruz de Jesus? Será que nós vamos ser lembrados como aqueles que tinham medo do escuro? Eu não sei que bicho papão assustou você quando era criança. Mas a Bíblia nos ensina que Deus pode nos moldar e nos mudar. Por isso Paulo fala no capítulo 1 de Filipenses. No capítulo 3 ele fala, não alcancei ainda o que fui alcançado para alcançar. Mas no capítulo 1, no verso 6, ele diz, aquele que começou a boa obra em você, vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. E não é Jesus que vai fazer isso, é o Espírito Santo. Porque se é Jesus, como é que Jesus vai completar até o dia dele mesmo? É o Espírito Santo que já está trabalhando na sua mente e no seu coração para que você seja moldado para alcançar tudo aquilo que Deus preparou para você. Talvez hoje você diga assim, poxa vida, muito difícil. É um deserto que nós temos que passar. Verdade, o deserto faz parte da agenda. Os inimigos fazem parte da agenda. A dificuldade faz parte da agenda. Mas quando você chegar lá, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Foi uma leve ou momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Quando nós testemunhamos de Cristo para as pessoas, o Espírito Santo nos dá sabedoria. Nos dá entendimento, nos dá revelação. Essa semana, numa ligação do Lucas Schimmelpenning, eu vi algo que eu nunca tinha visto na palavra de Deus ao explicar para um jovem chamado Felipe, lá em Santo Ângelo, pelo telefone. Ele me perguntou, Deus criou todas as coisas, certo, pastor? Eu falei, certo. E quem criou Deus? Eu disse, essa pergunta não faz sentido. Ele disse, mas como não? Porque você acabou de dizer que Deus criou todas as coisas. E o Espírito Santo naquela hora me deu sabedoria para administrar e ministrar quem é Deus no coração daquele jovem. E o que Deus criou? No primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia, tarde e manhã, até o sétimo dia. O que a gente chama de dia? Você pode chamar aquilo lá de uma semana. Mas o que é uma semana? Ele não sabia me responder. Eu disse tempo. Deus criou, inclusive, o tempo. Deus é atemporal. Isaías 57,15 nos diz que Deus habita a eternidade. A eternidade foi criada por Ele. Ele é maior do que a eternidade. Nós acabamos de cantar que Deus é grande, mas nós não imaginamos que Deus é maior. Deus é muito maior. Deus criou o espaço. Deus criou o tempo. Eu disse, Felipe, você está concebendo, você está engravidando de um falso Deus. Porque conceber é conceber com a mente. Mas isso é como conceber no ventre. Você está gerando, você concebeu, você engravidou-se de uma ideia errada. Você está criando um ídolo na sua mente. Você está tentando colocar Deus no tempo e no espaço. Ele não habita o tempo e o espaço. Embora ele tenha habido no tempo e no espaço. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Mas ele voltou para junto de Deus, num lugar atemporal, onde o tempo não existe. Porque o tempo foi criado por ele. Comece a testemunhar de Jesus e comece a fazer isso em oração. E você vai ver como Deus vai revelar na sua mente Ele próprio. E quando nossos olhos, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, estão fixos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós vamos andando de fé em fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo
viverá pela fé. É de fé em fé. A fé de ontem não serve para hoje, senão como experiência. Deus é um Deus presente. Emanuel, um Deus conosco. Se você deseja que Deus trate seus medos, seus temores lá do passado, se você tem coragem de colocar isso diante de Deus, porque nós às vezes temos tantos medos que temos até medo de colocar diante de Deus para perdermos esses medos, porque eles às vezes nos tornam nossos aliados. Eu tenho medo disso, então não faço. Aliado às vezes até para preguiça. Você quer ser de fato livre? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Deus quer curar o seu interior. Deus quer curar a sua mente. Deus quer curar os seus medos. Deus quer curar você. Deus quer nos curar. Eu não sei o que passou na sua mente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele ministra a cada um de nós individualmente. E é por isso que Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar. Porque ele vai ensinar a cada um de nós individualmente, personalizadamente, porque nós somos únicos para Deus e Deus nos ama. Se você deseja que o Espírito Santo